Pronto. Estamos gravando já. Então é isso, meninas. Boa tarde para vocês. Direto aqui de Brasília. E vamos falar aí dessa ópera aí, essa famosíssima ópera cômica, O Barbeiro de Sevilha, do Rossini, né? Um dos grandes nomes aí da ópera italiana, tá? Para quem não me conhece, vou até me apresentar rapidamente, né? Vai que tem algum espectador novo aí, ou pessoas de fora do clube que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Bruno, né? Eu sou aqui de Brasília, tenho 35 anos, sou formado em filosofia pela Universidade de Brasília, sou formado também em artes visuais e atualmente sou servidor público do Ministério Público da União e sou também estudante de medicina da Universidade de Brasília, né? E estou aqui já com esse clube já há um bom tempo, ficou fechado por um tempo o clube, enquanto estive morando em outro estado brasileiro, e voltei com o clube aí na virada do ano passado para cá. Então é isso. Essas são minhas credenciais aí. E faço os encontros presenciais aqui em Brasília, né, dos livros clássicos. Teremos um encontro agora no final de setembro sobre o Alienista, o conto aí de Machado de Assis. E nosso Instagram, então, underline clássicos. Como é que é? Underline? Clássicos underline DF. Isso. Clube Gate. É isso. Querem se apresentar um pouquinho? Querem falar a formação de vocês? Fiquem à vontade. Você fala, André? Não posso começar. Eu sou Andréia, tenho 45 anos, eu sou psicóloga, né, pelo CEUB, e estou nessa caminhada aí já tem 12 anos. E é isso, tenho uma filha também de 10 anos, a Manu, que já veio aqui já, né, já tirou foto aqui com o pessoal, já conheceu todo mundo. E é isso, eu gosto muito da ópera, né, eu cheguei aqui sem saber muito, né, e aí eu comecei algumas leituras e comecei a me inteirar aqui e eu tô gostando, é isso. Que bom. É isso aí. Meu nome é Cecília, né? Eu descobri esse grupo foi pelo Instagram mesmo. E aí eu descobri, mas aí eu passei para minha filha, ela chegou aí a um encontro, né? Mas ela disse que é muito ocupada. Não... Bom, eu digo, então, se tu não vai, eu vou. Né? Aí entrei hoje Legal. aqui e eu tenho muita vontade de ler mais, de conhecer mais sobre literatura, artes, porque eu me eduquei numa época na época da ditadura militar, onde tudo era muito. Nós não tínhamos acesso à literatura, na escola não tinha. Eu me lembro que eu tinha aula de gramática, mas literatura não, lá em Recife. Sim. Então, eu hoje, depois que eu me aposentei, que aí eu já posso pensar nas coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz, aí eu estou interessada nessas coisas. Inclusive, estou lendo O Idiota, do Dostoiévski, né? E estou, à medida do possível, né? É isso aí. Então tá. É isso aí, meninas. Então, o que o nosso clube tem interesse? Nosso clube tem como interesse o seguinte: ser um círculo de cultura, né? Ser um círculo de arte, né? Os encontros, eles são apenas o desfecho de todo um processo de leitura individual, de apreciação, de assistir a ópera individualmente, né? Os encontros são apenas para fechar alguns pontos, né? Ajustar algumas ideias, talvez, né? Não temos o interesse aqui de fazer um curso, nem de sermos palestrantes, e nem de catequizar ninguém. O meu objetivo é que cada um tenha a oportunidade de assistir, ser um grupo de apoio, né? Um grupo de apoio
de pessoas que estão assistindo ali aquela mesma coisa, né? Porque se sozinhas não conseguiriam fazer isso por motivação própria, né? Eu mesmo criei o clube nessa intenção de ter pessoas que estejam comigo me apoiando na leitura e em desbravar também o mundo da ópera e das artes, né? Porque eu tenho pouco tempo também, assim como todo mundo, eu tenho minha vida, tenho minhas coisas para fazer, então se eu não tiver o clube, possivelmente sozinho, hoje tudo bem que eu já caminho com minhas próprias pernas, né? Mas lá no começo, realmente foi como um grupo de apoio, né? Ou seja, eu preciso dessas pessoas, eu preciso de um compromisso para estar junto com elas, então eu vou ler essa obra, eu vou assistir essa ópera, e é isso. Então aqui nós somos um círculo de cultura onde todas as pessoas podem trazer os seus conhecimentos, seja de vida, seja acadêmico, seja erudito, seja o que for, né? Não temos aqui amarras em relação a isso, cada um tem a sua perspectiva de vida, né? A sua própria formação, então cada um pode trazer o que tiver, e o que importa é da gente sair daqui com um pouquinho mais do que a gente trouxe. Isso é uma coisa muito interessante, né? Se a gente puder sair daqui hoje com um pouquinho mais do que a gente entrou, tá bom, tá ótimo, né? Então é isso, né? O meu objetivo é que todo mundo tenha a oportunidade de assistir uma ópera, de ler um livro clássico, de de riscar mais uma linha aí desse processo de cultura, né? E que o clube seja um processo, uma etapa apenas de finalização, de compartilhamento, né? De conjugação aí, de reunião de ideias, de interesses e de manifestações, né? Então é isso. Às vezes, a maioria dos encontros aqui, eles têm. Cada encontro é um pouco diferente um do outro, né? Eu fiz vários encontros que a Andrea estava, né, na ópera, que eram encontros onde a gente tinha meio que um roteiro para tentar analisar as óperas aqui em conjunto. A gente falava sobre nossos sentimentos, falávamos sobre ideias e conceitos, e tentávamos tirar lições, né, da ópera. Hoje aqui eu estou um pouco mais livre, eu faço sempre os meus comentários da ópera, no papel mesmo, eu anoto lá até o minuto, a minutagem e coloco minha observação. Se quiserem, depois posso mandar o meu próprio documento anotado sobre isso. E hoje eu vou falar sobre vários desses pontos que eu anotei, mas a minha intenção aqui é fazer desse encontro, na verdade, um brainstorming, né? Uma chuva aí, uma tempestade de ideias, onde a gente vai aqui, cada um aqui trazendo alguns elementos. E nos momentos mais de vácuo, de vazio, de timidez, talvez, né? Dependendo dos participantes, eu vou colocando as minhas ideias e provocando de uma maneira e de outra, tá bom? Então eu vou começar já trazendo algumas coisas aqui interessantes, então, sobre essa ópera aí, O Barbeiro de Sevilha, né? Primeira coisa, nós estamos aqui num caminho da ópera que começou chegamos, né, no ápice, por exemplo, de Mozart, né? Passamos por algumas óperas e chegamos na ópera de Mozart, né? E aí vimos aí umas 5, 6 óperas de Mozart, né? Mozart é um dos maiores nomes da música erudita, da ópera, né? Ele é o cara que vai meio que dar uma cara para as óperas seguintes, né? E o nosso Rossini aqui, ele depositava boa parte da sua obra ao que o Mozart tinha feito. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Mozart, então, vou até anotar que eu criei esse quadro aqui para gente. Então, uma referência importante aqui para gente é o Mozart, né? A gente não pode esquecer dele aqui, tá? Então, Mozart, ele compôs óperas bem sérias, né, com temas muito sérios, muito elevados, como, por exemplo, A Flauta Mágica, né? E ele também compôs óperas bufas, óperas cômicas, muito interessantes, inclusive qual ópera, uma que a gente assistiu e comentou aqui, que foi As Bodas do Fígaro, né? As Bodas do Fígaro.
Você já assistiu, Cecília, As Bodas do Fígaro? Não, né? Recomendo. A gente tem um encontro aqui, tem lá no YouTube, depois se quiser assistir e depois assistir o encontro, aí vai ficar legal. Então, temos aqui então a história do Fígaro, uma história, um personagem super engraçado, complexo, apesar de parecer muito simples, muito popularesco, né? O Fígaro é um personagem muito contraditório, né? Inclusive nas duas óperas. A abordagem do Fígaro é muito diferente nas duas óperas, né? Em As Bodas de Fígaro, o Mozart coloca o Fígaro numa situação de ser aquele que é enganado pelo Conde Almaviva, né? O Conde Almaviva da nossa ópera aqui, do Barbeiro de Sevilha, do Rossini, o Conde está querendo se casar lá com a pupila do Bartolo, ou do Bartolo, como eles falam, e o Fígaro é aquele que está ali para oferecer os seus serviços, né? Então ele está disposto a se vender por qualquer, né, saquinho de moedas de ouro para fazer o seu serviço, né, e ajudar nessas trapalhadas aí para dar certo o envolvimento entre o Conde Almaviva e a nossa Rosina, que se torna nas Bodas do Fígaro a Condessa Almaviva, né? E aí nas Bodas do Fígaro, que é uma etapa, ou seja, a obra de Rossini é depois de Mozart, cerca aí de 30 anos depois do Mozart, só que trata da história do Fígaro antes do casamento do Fígaro, né? Enquanto que o Mozart está lá atrás, ele trata de uma história depois, né? Então o Fígaro, ele tem uma complexidade aí. Ele é tratado pelo Mozart nas Bodas do Fígaro como aquele que é enganado pelo Conde. O Conde lá nas Bodas do Fígaro, ele agora ele está exigindo o direito da prima nocta, né? Da primeira noite com a esposa, com a noiva do Fígaro, a partir do casamento. Ou seja, ele como conde, aquele que manda ali no pedaço, né? Assim como a gente viu, por exemplo, em Dom Giovanni, né? Em Dom Juan, do Mozart, né? Que também era um nobre, que mandava ali na área, no pedaço, né? O nosso conde Almaviva, aqui nas Bodas do Fígaro do Mozart, ele quer tomar a mulher de Fígaro. E as trapalhadas e todas as aventuras acontecem exatamente nessa tentativa de não deixar acontecer esse absurdo, esse autoritarismo do conde contra a esposa de Fígaro, né? E aqui, o Barbeiro de Sevilha, nossa ópera do dia, nós temos aí o Fígaro fazendo exatamente esse papel, né, de facilitar, né, a qualquer custo que o conde tome lá a pupila do Bartolo, né? Então percebam aí já uma primeira complexidade. Então nós podemos colocar isso aqui no papel. Podemos colocar isso aqui. De que o Fígaro, então, ele tem aí, lá em Mozart e aqui no Rossini, né, duas perspectivas, né, duas abordagens sobre a figura do Fígaro, né? Outra coisa interessante que eu queria falar com vocês já de cara é sobre a idade de Rossini. Olha para vocês verem como isso é interessante. Vocês têm uma ideia de com quantos anos Rossini estreou essa ópera dele? Vocês têm uma ideia? Vocês buscaram, foram atrás assim tiveram a curiosidade de ir atrás disso? Rossini tinha 23 anos. 23 anos. Né? Nossa. Muito jovem, né? Muito jovem. Rossini, ele era um cara tão talentoso que ele se deu ao luxo de se aposentar aos 37 anos. Né? Porque ele fez tantas óperas, e até em certo curto período de tempo. Essa ópera, por exemplo, Barbeiro de Sevilha, ele escreveu em 3 semanas.
Então, assim, é um negócio de maluco, sabe? Então, o Rossini escreveu essa ópera, então, vou até colocar aqui. Ele tinha 23 anos. Outro cara muito precoce também, mais ou menos dessa época, era o Goethe, o nosso próprio muso inspirador do nosso clube aqui. O Goethe, ele escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. Já ouviram falar nessa obra? Os Sofrimentos do Jovem Werther, ele escreveu com quase 20, ele publicou com quase 25 anos, né? Então, assim, explodiu na Europa inteira. O que eu quero dizer com isso? Que Rossini, então, ele era um cara que muito jovem conheceu a fama e a riqueza, né? Muito jovem ele conheceu a fama e a riqueza. Logo ali, mais ou menos por mais ou menos uns 25, 26, 27 anos, ele é convidado a ir para Paris. Paris. Por quê? Porque Paris era o centro, era a capital do século XIX. Vamos falar a verdade? Enquanto que Nova York é a capital do século XX, por vários dos motivos, pelo capitalismo financeiro, pela quebra da Bolsa de Nova York, né? Por tudo aquilo que acontece depois da crise da Bolsa. Se Nova York é a capital do século XX, Paris é a capital do século XIX. E se brincar do século XVIII também. Né? Então, o centro do mundo econômico, cultural, era Paris. Né? E o nosso Rossini, com mais ou menos 30 anos, já estava morando em Paris, já estava dirigindo o Teatro Italiano de Óperas em Paris. Né? Então, essa ópera aqui é uma ópera que leva realmente o Rossini ao estrelato. Ao estrelato. Né? E estamos falando também de uma ópera que, além de levar ao estrelato, é uma ópera que resgata também a ópera italiana. A ópera italiana. Né? Porque lembremos que Mozart não era italiano. Mozart não fez carreira na Itália. Mozart era um austríaco, né? E fez a sua carreira ali, no Império Austro-Húngaro. Teve estreia de ópera em Praga, teve estreia de ópera em Viena, né? Então ele é um cara que estava ali mais restrito ali à Alemanha, à Áustria, à República Tcheca, que a gente conhece hoje em dia, né? Então ele vivia ali naquelas adjacências da atual Alemanha, né? E escrevia, claro, em língua alemã, tanto é que a Flauta Mágica, que é uma das suas grandes óperas, ela é escrita em alemão, o seu libreto. Ou seja, estamos falando de compositores, né, que estão compondo ali em alemão, né? Então a ópera italiana ficava muito restrita, na verdade o teatro italiano ficava muito restrito àquilo que a gente conhece como farsa, né? Então eu vou até anotar aqui, ó, farsa. E aí nós temos aqui o Rossini transitando para isso que a gente chama aqui de uma ópera bufa de qualidade, tá? Uma ópera bufa de qualidade. A farsa era aquela coisa caricata, aquela coisa, né, dos atores caindo em cena, tropeços, coisas escatológicas, né, cenas assim ridículas realmente, né? Era farsa, né? Era brigas, eram traições, o tema do homem corno era coisa muito presente nas óperas das farsas, né? E nós temos aqui, então, na ópera mais cômica, mas ao mesmo tempo uma ópera mais ligada a uma crítica social, a ópera bufa, a ópera cômica, ou seja, a comédia sendo um recurso estético para criticar a sociedade, posições sociais, criticar certos poderes que são ilegítimos, autoritarismos, tiranias da vida em sociedade, né?
mostrar as hipocrisias morais, né? Então, a farsa, ela começa a ser abandonada aqui pelo nosso querido Rossini, e nós temos uma ópera bufa, uma comédia mais interessante, com mais conteúdo do que simplesmente ali uma peça dos Trapalhões na Globo, né? Então nós temos aqui o Rossini fazendo esse papel de ser uma vanguarda da ópera italiana. Então é isso que é importante que a gente saiba aqui. Ele é um cara, então, que ele vai ter um papel aqui de vanguarda, tá? De vanguarda da ópera italiana. Então percebendo que a gente está montando aqui meio que uma nuvem aqui de ideias, né? Uma coisa interessante é que essa ópera foi estreada em Roma, tá? Em Roma, um teatrinho que tem lá em Roma, lá, que hoje em dia ele é até mais escondido, ele não é tão famoso, que é o famoso Teatro Argentina. Para quem já foi em Roma ali, ele fica próximo saindo um pouco ali da Piazza Navona, né? Ele fica saindo ali um pouco ali. O Teatro Argentina, não passei por esse teatro, já passei por outros teatros na Europa. Já estive no Alla Scala de Milão, já estive no San Carlo de Nápoles, já estive no Fênix de Veneza, mas o Teatro Argentina eu nunca tive muito interesse de ir. Mas fica aí o registro, né? Caso passem por Roma, lembrarem que é o Teatro Argentina que abrigou a estreia dessa ópera, que não foi muito bem recebida não, viu? Não foi muito bem recebida não de cara. Mas depois o Rossini ficou muito rico e famoso e foi depois morar em Paris. E é lá que ele morre. Ele morre em Paris, tá? Então, essas aqui são algumas coisas que eu queria já mapear com vocês, né? Então, o Rossini, então, ele está numa vanguarda italiana, ele já está transitando aí dessa farsa para uma ópera bufa, com um pouco mais de conteúdo social, um pouco mais de conteúdo moral, né? O Fígaro, ele é esse sujeito aí de complexo, né? E é isso. Uma última coisa interessante dessa introdução que eu queria falar com vocês é sobre também a questão da voz. A voz. Vocês perceberam o quanto que o canto, né, o quanto que o canto é importante na ópera aqui do Rossini? O quanto que ele exigiu de virtuosismo desses cantores, né? Nós assistimos aí durante a ópera duetos e solos, né, ou áreas, como dizem, né, na terminologia técnica da ópera. Né, a área é o solo. E os duetos, né, e também os coros também. O quanto que exigiu do talento do cantor, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Enquanto o nosso querido Mozart, ele era um cara muito focado no enredo, no texto, na história e na música, né? Então vou até colocar aqui, né, no enredo e na música. Isso aqui era Mozart. O nosso querido Rossini, claro que ele está ligado à questão da música, né, e do enredo também. Tanto é que eles vão buscar lá no clássico do Beaumarchais, que era esse escritor francês. E aí, o que eu quero dizer quando Mozart era muito focado, por exemplo, na música? Basta pegar todas as aberturas das óperas de Mozart, né? As aberturas das óperas de Mozart são fantásticas, né? Geralmente duram ali entre 6 a 10 minutos de aberturas, né? Que depois Hollywood aí pegou para usar em várias trilhas sonoras de filmes aí, né? Que são realmente aberturas maravilhosas, né? Principalmente a das Bodas do Fígaro, que é maravilhosa, a do Dom Juan, também maravilhosa,
Eu gosto muito da flauta mágica também na abertura. Enquanto que no Rossini é a voz. É claro que o Rossini está focado também na música, mas a voz, o famoso bel canto, ele é importante para esse ressurgimento da Itália no campo da ópera, né? Então os artistas precisam ter uma habilidade vocal impressionante para dar conta das óperas de Rossini, né? Hoje, atualmente, os cantores líricos por aí, eles sabem disso. Não é qualquer um que vai aceitar fazer um papel, por exemplo, de uma Rosina, um Fígaro, né? Porque são óperas que vão exigir aí muito deles, né? O Rossini também gostava de trabalhar questões da música, até porque mesmo ele disse, estou pegando aqui o guia de ópera da Zaha, ele fala aqui o seguinte, o nosso Rossini, ele fala o seguinte sobre o Mozart. Ele fala assim. Deixa eu pegar aqui. A profunda admiração por Mozart, escreveu ele entre aspas, meu ídolo e meu mestre. Meu ídolo e meu mestre. Tá? Então, baseado nessa questão da música, a gente tem, por exemplo, a abertura da ópera. Aquela abertura é muito famosa, né? Quem nunca escutou, né, aquela abertura por aí, né? Então, esses aqui são alguns pontos que eu queria trazer só para a gente já... E eu nem tinha no meu roteiro isso aqui, não. Isso aqui eu fui lembrando de cabeça agora aqui, fui trazendo para vocês. Tá? Então, vamos lá, então. Alguém quer começar falando alguma coisa? Fique à vontade. Puxar um tema. Eu tenho milhares de temas para falar aqui, né? Mas... Eu sou uma pobreza de temas. Bruno, mas eu queria só que você me tirasse uma dúvida. A farsa, ela evoluiu para a ópera bufa? É isso? A gente pode tratar como... Isso, a gente pode tratar mais ou menos nesses termos. De que a farsa ficou bastante superada com a ópera bufa, que é uma comédia um pouco mais elaborada, né? Não fica restrita apenas a uma ópera a simples quadros para fazer as pessoas rirem, né? Por isso que eu até citei aqui os Trapalhões, né? Trapalhões, é. Aquela coisa pastel. O que é a farsa? Era muito essa comédia pastelão para fazer rir, a torta na cara, sabe? Guerra de comida. Era levantar a saia da mulher, sabe? Era chutar o traseiro do cara. Era o corno que chegava, o corno manso, sabe? Ou o corno que não sabia das coisas. Então a farsa tem essa característica de ser essa comédia meio trapalhão, meio... como é que chama? Comédia. Pastelão. Sem conteúdo, coisa, né? Sem conteúdo. Mais para distrair, né? Exatamente. Então, assim, muito popularesco demais, né? Feito realmente para as pessoas que não estão ali para talvez refletirem sobre muitas coisas que estão sendo colocadas naquela ópera. Em certos momentos aqui dos meus comentários aqui, eu anotei algumas coisas nesse sentido, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Em alguns momentos da ópera, nós percebemos que os criados do nosso Bartolo criticaram o seu senhor, criticaram o seu patrão, né? Imaginem só, num teatro, né? O teatro não era coisa acessível para o povão, vamos falar a verdade? Não era, né? Hoje, na Europa, uma pessoa, um trabalhador, consegue muito bem ir lá comprar um ingresso de uma ópera por 15, 20 euros e frequentar uma ópera. Mas naquela época não, era uma coisa muito restrita, eram convites, etc. Né? Era realmente ali uma nata da cidade que comparecia, né, a ópera. Então imaginem só um patrão desses assistindo uma ópera dessa, né? E vendo que aqueles criados estavam criticando, né, ali o patrão. Eles parecem que estão ali bem subservientes, prestativos ao seu patrão, mas assim que ele vira as costas, estão falando mal dele, ou até mesmo conspirando contra, né? Então imaginem esses patrões ali na plateia, né,
da nossa ópera. Na nossa ópera bufa, numa ópera já cômica, um tom mais de crítica, né? Que quer agradar, quer impressionar com o talento dos cantores, mas também quer criticar algumas coisas. Quer jogar na cara das pessoas certas hipocrisias que acontecem, né? Então imaginem só, imaginem, né? Um patrão indo para a ópera vendo empregados criticando o patrão que está ali em cena, né? O como que ele não voltaria para casa após uma experiência estética e social dessa. Talvez desconfiando, né, desses seus criados, né? Então isso é uma coisa interessante. Seria tipo uma audácia, né? Eles estarem também no mesmo lugar, né? Que as autoridades estão. Né? Exatamente. E eu fico então pensando se eles não tentaram de alguma forma censurar, né? Uhum. Atrapalhar a carreira dele. Sim, sim. Porque essa ópera não foi bem recebida de início. Deixa eu até abrir aqui o meu livrinho, que eu acho que ele comenta algo rapidamente sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Bellini, Rossini. Deixa eu pegar aqui. Tancredi, italiano, Barbeiro de Sevilha. A estreia foi um fracasso, pois o jovem Rossini foi considerado arrogante por ousar se equiparar à popular ópera homônima de Paisiello. Ciente do problema, ele primeiro batizou sua ópera de Alma Viva, Ossia, La Inutile Precauzione. Depois de algumas récitas, contudo, sua versão teria êxito como o Barbeiro de Sevilha, e desde então o sucesso é o mesmo. Então, o que não pegou bem ali foi exatamente ele querer refazer uma ópera que já tinha sido feita por um outro conhecido compositor italiano, que é o Paisiello, e um jovem de 22, 23 anos, né? Como assim, né? Chega aí esse jovem querendo refazer uma ópera que nós já conhecemos aqui, né? E aí que tá o gênio, aí que tá o artista, né? A ousadia do artista. Ele foi lá e não bancou, até trocou o nome da ópera e manteve, né, a agenda, o calendário de ópera e deu certo. E estamos aqui hoje falando sobre ele, né? Então, parece que foi sobre isso a crítica, né? Da arrogância de um jovem artista, né? Mas aqui o que eu quis fazer com vocês é exatamente a provocação que eu estava, quando eu estava assistindo, pensando, né? O como, até porque o desfecho da ópera toca nesse ponto. Toca nesse ponto. Que ponto? Não só do amor. Não só do amor. O final mostra o triunfo do amor e de que mais? Da fidelidade. Da fidelidade. Né? Então nós podemos aqui falar, né, que a fidelidade é um tema importante desta ópera. Não só da fidelidade de um amor verdadeiro, que não é interesseiro, mas também da fidelidade entre amigos, uma fidelidade entre pessoas da mesma classe social, olha que interessante. Uma fidelidade entre patrão e empregado e patrão também. Por que não falar assim? Né? E até mesmo uma fidelidade do Rossini com o jeito italiano de fazer ópera, né? Que foi questionado depois. Foi questionado, até acusaram ele de fazer uma ópera um pouco alemã demais. Porque ele era o cara ídolo do Mozart. Então é claro que ele faria óperas cômicas com um tom um pouco mais sério de fundo, né? Fique à vontade, André, você falar. Que eu achei muito interessante foi que, por mais que o Bartolo lá, né, fizesse muita confusão, enfim, não deixasse acontecer
eles dois se juntarem, né? Que é o Conde e a Rocina, e no final deu certo, né? Por mais que teve toda essa confusão aí, aconteceu deles ficarem juntos, né? Isso que foi muito legal. Sim. E olha só, vamos tocando aqui então umas coisas que eu anotei aqui. Então, e aí vocês podem ir complementando, negando, podem rejeitar o que eu vou falando e tal, fiquem à vontade, tá? Uhum. É só para dar realmente a toada, né, do encontro. Vamos lá. Vamos começar então, além disso que a gente falou aqui, isso que foi improviso, tá? Só para começar. Então vamos lá, então. Vamos falar do título. Vamos falar do título dessa ópera, né? Que é uma característica da comédia, tá? Uma característica da comédia, né? O título. Olha só. Quando a gente pega... Vocês conhecem as tragédias gregas? Conhecem tragédias gregas? Não conhecem? Conhece, André, alguma tragédia grega? Alguma Não, teatro? não Não conhece? conheço. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu vou falando alguns exemplos aqui. Olha só. Lá na Grécia, por exemplo, o teatro nasce na Grécia, né? Lá na Grécia nasce o teatro, ele nasce como? Ele nasce como tragédias, né? Nasce como tragédia. O que é uma tragédia, diz o Aristóteles? É uma peça que começa bem e termina mal. E uma comédia? Ela começa polêmica, tensa e termina bem. Percebem, então, que nós podemos classificar realmente a nossa ópera aqui como uma comédia? Porque ela começa com um imbróglio. Ela começa com um problema. Temos aqui pessoas um querendo tomar a pupila do outro, gente se vendendo, sabe? Todo tipo de manipulação para cada um conseguir satisfazer os seus interesses particulares, né? E aí nisso cria uma tensão entre as personagens e os personagens. Só que no final o que acontece? Todo mundo tá lá cantando, um final feliz, né? Até mesmo aquele que perde a sua pupila, o Bártolo, ele fica lá, ele vai cantar sobre a fidelidade, sobre o amor e tudo bem. Isso é uma comédia. Uma tragédia, não. Ela começa bem e termina mal, né? Então, a tragédia é o primeiro tipo de teatro que nós temos no Ocidente. Então, as tragédias, diz o Aristóteles, então, são assim. Exemplos de títulos de tragédias gregas. Nós temos, então, Medeia, de Eurípides. Medeia era uma princesa de uma ilha, de uma cidade lá na atual Turquia. Ou seja, era uma entidade, era uma personagem mitológica, e aí ela tem uma história de que o Jasão, um grande herói grego, foi lá e conseguiu e seduziu a Medeia, e aí a história é a tragédia da história de Medeia depois que ela é abandonada por Jasão. Ela é abandonada com seus 2 filhos. Medeia, então, é uma personagem mitológica que o Eurípides resgatou para escrever sobre ela, sobre a polêmica atitude de Medeia em relação à traição que ela sofreu, o que vai acontecer com os filhos dela, né? E a Medeia, então, vira meio que um paradigma da feiticeira, daquela mulher que é capaz de fazer qualquer coisa para se vingar de um sofrimento, né? Nós temos também no mundo grego uma tragédia chamada Ájax, do Sófocles. O Ájax, ele era o segundo maior soldado dos gregos na Guerra de Troia, depois de Aquiles, o famoso Aquiles, que era o maior guerreiro grego, né? Assim que Aquiles morre, né, lá com a famosa flecha que atinge o seu calcanhar, né? A armadura e as armas de Aquiles devem ser herdadas por alguém. Quem seria o sucessor natural das armas e das armaduras de Aquiles? Já que ele era o primeiro. Era Ájax.
Só que Ajax, infelizmente, não recebe. Não recebe. Ele se sente completamente injustiçado. A deusa Atena deixa ele meio confuso lá, deixa ele meio maluco. Ele entra no ataque de fúria e acaba matando vários animais que tinham nas reservas dos gregos, ele para alimentar os gregos. Porque ele achava que ele, no delírio dele que ele estava tendo, na alucinação que ele estava tendo, ele achou que aquilo ali eram inimigos troianos. Ele mata tudo aquilo, acordam, vem ele lá alucinado. E aí ele percebe que ele, na verdade, foi enfeitiçado, ele entrou meio que num surto e acabou prejudicando todos os seus colegas concidadãos da Grécia. E Ajax, no final, o que, é que ele faz? Atira-se sobre a sua própria espada. Movimento que Marco Antônio depois faz assim que Cleópatra se mata. Né? E que Shakespeare imortalizou em Antônio e Cleópatra. Né? O que o nosso querido Aristóteles então fala das tragédias? Olha, então tudo bem, elas começam bem e terminam mal. E também as tragédias gregas, elas falam sobre grandes temas. Grandes temas. E também trata de grandes personalidades da mitologia, da história, da política. Então a tragédia, ela é uma maneira de compor teatro de pessoas de altíssimo valor e de estima social ou mitológica. Os temas são sempre muito grandes e polêmicos. E ela tem esse tom sério. Né? Enquanto que a comédia, diz Aristóteles, não. A comédia trata de pessoas comuns. Não é agora sobre o Ajax, o grande guerreiro. Não é sobre a Medeia, a grande feiticeira. Uma personagem mítica, né, famosíssima do mundo grego. Não. Agora nós poderemos falar, por exemplo, sobre a ama de leite da Medeia. Nós podemos agora falar do cozinheiro da tenda do Ajax. Percebe onde nós estamos chegando? O título da nossa ópera, então, denuncia pra gente o que uma comédia faz. Ela valoriza o povo, o povão. Olha lá. O título é O Barbeiro de Sevilha. O Barbeiro de Sevilha. Né? Imaginem vocês aí. Alguém escreveu hoje em dia um livro falar aqui sobre, sei lá, uma pessoa comum. Né? Uma pessoa comum. Pode ser o porteiro de onde você mora, pode ser um colega seu de trabalho. Né? Então, a comédia trata de temas do cotidiano que podem ser aprofundados durante a ópera e trata de pessoas comuns, pessoas que não são figuras extraordinárias. Não é o Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Não é o Otelo, um dos governantes ali de Veneza. Não é. É exatamente sobre alguém do povo, o nosso barbeiro de Sevilha, o Fígaro. Né? Então, essa é uma característica da comédia. Pode falar, fica à vontade. Bruno, você falando aí do barbeiro, né? Eu só lembro do... Que é assim, do Rio de Janeiro, né? Que o pessoal fala do Piscinão de Ramos, né? Que era só pra galera lá do Rio de Janeiro, da galera da favela. E aí o pessoal do SBT, das mídias aí, encontraram esse piscinão. E aí ficou muito famoso, né? Todo mundo, os artistas iam pra lá. E aí você falando desse barbeiro que eu acabei lembrando dessa do Piscinão de Ramos do Rio de Janeiro, né? Que todo mundo começou a fazer Exatamente. festa lá, né? Aham, exatamente. Então temos aí o título, já diz pra gente então que é uma comédia. Vai tratar aí de uma pessoa comum do povo. Né? Uma pessoa comum do povo. Tranquilo para vocês? Está tudo bem? Eu estou falando muito rápido, estou falando muito alto, tá tudo certo? Não, tá tudo bem. Tá tudo jóia.
Então tá bom, então. Vamos lá. Vamos pegando aqui a ópera aqui ao longo da sua cronologia, tá? Vou comentando aqui e vocês podem interferir. Lá no minuto 14, depois da grande abertura da ópera, uma abertura muito legal, o Conde, ali no minuto 14, ele vai cantar o quê? O amor. Ele está apaixonado. Está apaixonado, né? Então, a gente já começa a trazer um dos temas da nossa ópera, né? Um dos temas da ópera, então, é exatamente o amor. Vou colocar aqui. Vou começar até a separar aqui no documento para a gente ir falando sobre isso. Então, dos temas aqui. Então, olha só. Tá lá. Então, um dos temas aí da ópera, então, é o amor. Tá na cara. Tá na cara. Né? O amor. Então, lá no minuto 14, não basta a gente... Veja como é que a arte é. Né? A arte permite com que a gente tenha uma experiência do simples de maneira muito mais complexa. Né? Então poderia muito bem alguém chegar e fofocar e falar, olha, o Conde está apaixonado pela mocinha ali do Bartolo. Poderia ser isso. Ou poderia ser o próprio Fígaro, ou um narrador, chegar e contar, olha, o nosso Conde aí está apaixonado. Não. Estamos numa ópera italiana, onde o virtuosismo da voz tem que falar, tem que aparecer. A voz é o centro dessa ópera. Então, o nosso querido Conde canta por 5 longos minutos que ele está apaixonado. E faz todas aquelas firulas com a voz. Né? Então, isso faz parte da arte. Né? Isso faz parte da arte. Ele canta o amor. Canta. Alguma outra pessoa poderia escrever sobre o amor. Outros poderiam falar sobre o amor. Né? Pintar sobre o amor. Não, ele canta sobre o amor. Né? Lá no minuto 18, já de cara, para impressionar todos nós, eu não sabia disso, a famosíssima área, o solo do Fígaro, logo aparece ali no minuto 18. Né? Isso é muito bom. Né? Famosíssima aí, uma das áreas mais famosas da ópera, né? Junto com a Rainha da Noite, da Flauta Mágica, né? Junto com, por exemplo, a Rabaneira da Carmen, né? Da ópera Carmen, do Bizet, que a gente também vai assistir aqui no futuro. Assim como La Donna Immobile, assim como Brindisi de La Traviata, de Giuseppe Verdi. Essa área, esse solo do Fígaro é um dos mais famosos aí. Né? E vamos refletir um pouco mais sobre isso? Vamos levar um pouco a fundo essa canção do Fígaro? É para isso que a gente está aqui. Né? Então vamos lá. O que ele fala lá na área? Ele fala o seguinte, olha, eu sou o Fígaro, o barbeiro, o Fígaro que está aqui, o Fígaro que está ali, o Fígaro que está cá, o Fígaro que está em qualquer lugar. Né? E ele fala uma palavrinha, 3 palavrinhas que são muito interessantes para a gente. Ele fala, olha, factotum della città. Factotum della città. O que é o factotum? Vocês sabem o que é o factotum? Tem uma ideia? Podem chutar para mim? Não tem, né? O factotum nada mais é do que, em latim, o faz tudo. O faz tudo. Eu sou o faz tudo da cidade, ele fala. Né? Eu sou o factotum. Factotum. Né? Agora vamos refletir. Ele fala, eu faço tudo factotum della città de qualità, ele fala. De qualidade. E que ele faz tudo feliz também. Né? Então ele faz tudo prazer, na cidade. Né? É um prazer. Exatamente. Então, ó, faz tudo na cidade, de qualidade e com prazer. E com felicidade. Né?
Uma coisa interessante aqui, então, é o que a gente pode pensar. Que o dinheiro é que manda nas ações do fígado. É o dinheiro que manda. E quando a gente para pensar, isso não mudou de lá para cá. Isso não mudou de lá para cá. Ainda se mantém. É o dinheiro que comanda o seu fazer na cidade. Né? O contexto do trabalho, ele pode até ter mudado. Mas isso de que o dinheiro está ali por trás, isso é verdade. E agora, em que sentido esse contexto do trabalho pode ter sido mudado? E essa é a minha reflexão para vocês aqui. As pessoas, hoje em dia, elas fazem o que dá. O que dá. O que é possível fazer. Seja em uma ou mais funções. Quantos de nós aqui não conhecemos pessoas que até têm curso universitário, têm até um certo emprego, mas acabam tendo que complementar a renda fazendo Uber, por exemplo, trabalhando no final de semana, fazendo bico. Atualmente aí começou a aparecer uma figura das mulheres do job, que na verdade é prostituição. Né? Ou seja, a mulher trabalha durante a semana e aí se alguém oferecer alguma grana para ela, ela vai lá e se prostitui. Né? Então assim, o dinheiro manda ainda nas coisas, assim como mandava lá no Fígaro. Só que as pessoas hoje em dia fazem o que dá para fazer e em mais de uma função, se for preciso. Fazem, na imensa maioria das vezes, com pouquíssima qualidade. Pouquíssima qualidade. E cada dia mais infelizes. Né? Então, nós temos, então, um contexto em que as pessoas, é claro, vendem o seu trabalho por dinheiro, está na cara, porque querem sobreviver, assim como o nosso Fígaro. E não é só o Fígaro, como a gente percebe lá durante a ópera, que está se vendendo. Dom Basílio, por exemplo, que é o professor de música, também está se vendendo por moedinhas de ouro. Né? Tem aquela cena engraçadíssima que ele até volta para pegar uma moeda que caiu no chão. Né? Ele pula pela janela para pegar uma moeda que caiu. Né? Mas era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O contexto mudou para mim. Né? As pessoas, então, fazem o que dá, do jeito que dá, nas condições que dão, em uma ou mais funções sociais ou profissionais. Elas fazem, geralmente, com pouquíssima qualidade. E elas fazem cada vez mais infelizes. Então, nós temos o quê? Condições de trabalho cada vez mais precárias. Poucos empregos formais, cada vez mais informais. E pessoas cada vez mais depressivas, ansiosas, precisando ir trabalhar tomando uma sertralina, uma fluoxetina. Né? É ou não é? Eu estou errado ou não estou? É verdade. Tá certíssimo. Então essa aqui, já viram que eu já comecei assim, já com o pé na porta, né? É verdade. É daqui para pior, né? Vamos lá. No minuto 27, então aqui nos temas, aqui, ó, no nosso textinho que eu estou montando aqui, nós podemos colocar, então, que um dos vários temas aí da ópera, né, é a questão do trabalho. Olha aí. Afinal de contas, está no título da nossa ópera. O trabalho dele. O barbeiro. Né, o barbeiro. Então, o trabalho está aqui envolvido. Mas, ainda mais, um trabalho que será que é de qualidade? Podemos colocar interrogação aqui. Estamos falando também da felicidade também. São temas que estão aqui. Da felicidade. E não é só de uma felicidade individual, né? É também de uma felicidade social. Por quê? Nós somos seres sociais, né? Não temos como viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para estabelecer critérios de felicidade. Né?
Você pode até se sentir contente sozinho. Você pode até se sentir satisfeito em certos momentos de sua vida sozinho. Mas a felicidade, ela sempre é compartilhada, né? E assim, Bruno, só um pouquinho. Por mais que Pode você falar. queira estar sozinho, né? Por mais que a pessoa queira estar sozinha, mas ela sempre vai depender de alguém, né? Por exemplo, na padaria. Às vezes tem um pão lá que só o cara lá o empregado que pode pegar o pão, né? Agora não. Hoje já tem, o pessoal já consegue pegar na prateleira e tal, mas tem coisas que, por exemplo, colocar gasolina ainda não é aquela coisa, né? Que tem que ter o frentista lá, né? Então, assim, a gente sempre depende de alguém, né? Uhum. Para fazer as coisas. Exatamente. Então, a felicidade e a satisfação, ela é criada ali socialmente. Nós dependemos uns dos outros. Sim. Somos animais sociais, né? Por cima de nossa pele tem uma pele chamada sociabilidade. Né? Sociabilidade, exatamente. Muito bom. Vamos lá. E querem fazer um pequeno intervalo? De uns 5 minutinhos, só para a gente tomar uma água? Pode ser? Pode. Então tá, a gente volta então em exatamente... Agora é 18h03, 18h10 a gente volta, tá? Aí 19 horas no máximo a gente termina, tá bom? Tá bom. Então tá, 7 minutinhos aí, a gente já volta. Ele é sensacional, né? Cirurgião botânico, boticário. Material acreditando sua filha. Perfina. Já aconteceu com ela. Um deles que está com sorte. Não tá me falando. Nossa, falando, eu fiquei imaginando. Devia ser o cara que cortava, fazia o bigode, arrancava o dente. Se o cara falava, tô com dor de dente, ele já ia lá e arrancava o dente.
a pessoa. Que... Isso. Vamos voltando, vamos lá. Olá. Cadê a Cecília? Será que ela se perdeu no recreio? Não, e eu estava aqui, né, pensando aí no que você estava falando e como que a autoestima do barbeiro era fantástica, né, a autoestima dele, assim, né? E eu fico imaginando, assim, a pessoa lá, ele cortando o cabelo, aí ela, tô com uma dor de dente aqui, aí já tirava o dente já, né? Eu acho que era mais ou menos assim. É, ele fazemos qualquer negócio, como dizem, né? É, imaginando. Ele é demais mesmo. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui enquanto a Cecília não volta. Barbeiro de Sevilha. Abertura. Como é uma abertura gostosa. Abertura. Ah, ela voltou aí. A Cecília tá aí. Então deixa essa abertura pra lá.
Essa abertura é lindíssima. Então tá, vamos lá. Certinho, todos de volta. Ninguém se perdeu no recreio. Olá, todo mundo aqui. Então, a Cecília voltou ali mastigando alguma coisa. Conte para nós aí o que você está comendo, Cecília. Ih, você tá sem microfone. Liga aí o botãozinho. Amêndoa. Amêndoas. E o cafezinho tá coando lá e daqui a pouco eu vou lá pegar ele. Ah, tá. Eu tô aqui com uma xícara tamanho Agora doses cavalares de cafeína. eu sou louca por café. Eu também. Faz nem efeito mais em mim, eu só tomo pelo gosto mesmo. Então vamos lá, mocinhas. Continuando então o nosso trabalho. Vamos lá, deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Minuto 29, minuto 27. Vocês já ouviram a ópera, pelo que eu estou entendendo? Sim, já ouvimos. Sim. Como? A gente assiste. Eu mandei o link lá. O link estava lá. O link da ópera estava lá para assistir. Você não assistiu a ópera? Não. Eu achei que você tinha assistido. Quer ver? Deixa eu mostrar pensei aqui. que era tudo agora. Não, a gente não assiste junto aqui não. Até porque senão cai, né, o canal no YouTube, né? Então você assiste e depois vem para cá para discutir, né? Exatamente. A gente assiste antes e às vezes a pessoa vem participar e não assistiu. Você pode estar acontecendo agora com você, entendeu? Você não assistiu a ópera. Você vai assistir agora ela com muita informação. Você vai ler, escutar ela de novo. Vou dar uma checada. Por exemplo, geralmente eu dou uma lidinha apenas na sinopse da ópera. Então, eu sei qual é o compositor, dou uma lidinha na sinopse. Geralmente na sinopse ele resume cada ato da ópera, né? O ato 1, o ato 2. Aí fala lá, conta a historinha da ópera. E aí eu vou assistir. E vou anotando livremente. Então, para assistir. Quando eu mando. Lá na descrição do grupo, quando você entra lá na descrição do grupo, tem tudo lá. Tem lá o encontro. Aí tá assim, encontro 12, o Barbeiro de Sevilha. E aí, tá lá, data, hoje, 6/9, 5 horas, sábado, e tá aqui, link para assistir. Para assistir a ópera. Então, a ópera já tá lá para assistir, já legendada. É que a minha vida é meio doida e às vezes eu não leio as coisas direito, sabe? Ah, tá. Pois é, então, sempre que você vê lá, tem... O nosso próximo encontro, por exemplo, é sobre a Cinderela, olha aí, do próprio Rossini. Né? Vamos Você ver, já então... viu, Andréia? Que vai falar do amor, né? A Cinderela, né? Vai. É a Cinderela, a gente não assistiu. Eu não assisti a ópera ainda. Você assistiu, André, essa ópera? Não, né? Não, ainda não. A ópera não. Então... E o nosso encontro já é no sábado que vem. Então, temos aí já mais um encontro para o sábado que vem, então. A Cinderela, deixa eu ver qual a duração dela. Pra vocês terem uma ideia. Porque essa do Fígaro, a do Fígaro tinha 2 horas e 40. Essa daqui da Cinderela tem 2 horas e 50. Então, legendado em português, altíssima qualidade. Ó. Ah, que legal, adoro. Nossa. Tem Full HD aqui no YouTube. Nossa, que barato. E ela tem a encenação, né? A gente vai ver. Isso. Não é só música, não. É a peça mesmo toda. E essa foi muito interessante, né, Andréia? Porque a gente viu a gravação não do teatro, né? Porque geralmente a ópera eles gravam ali no teatro, né? Essa que você vai assistir agora, ô Cecília, do Barbeiro de Sevilha, que você não assistiu ainda, o link que eu coloquei lá é de uma gravação que foi feita meio que como uma novela. Meio novela. Então é meio televisiva. Então a câmera tá mais ali dentro do cenário, então não é aquela coisa. Eles pegam a expressão facial muito nítida de cada personagem. Que legal. Então é uma gravação mais de um sai de baixo, sabe? Não é uma novela. Fica ali, né? Muito massa. Enquanto que já na Cinderela, que é o do próximo encontro, já é uma gravação da casa de ópera mesmo. Então tem lá a orquestra, você vê a orquestra, tudo bonito lá e é isso. Pro próximo sábado aí, vou ver se eu assisto até hoje essa ópera para
Se bem que eu vou ter que anotar milhões de coisas, né? Então eu vou deixar mais para frente. Então tá, vamos continuar então o nosso encontro. Vamos lá. A gente falou então sobre a famosa, né, área do Fígaro Fi, Fígaro lá. Beleza. No minuto 27, nada demais aqui. Minuto 29. No minuto 29, nós temos o nosso conde fazendo uma serenata para Rosina. Ele não assume a identidade dele, pois ele quer um amor verdadeiro e sem interesses, né? Então isso é muito interessante, né? Então o conde faz uma serenata declarando o seu amor verdadeiro e de que ele não quer um amor interesseiro. Isso é muito interessante, né? Então já vou até colocar aqui dos nossos temas aqui, né? E ele tá como lindouro, né? Cantando essa serenata. Ele tá como lindouro. Isso, ele tá como soldado, né? Isso. Vou colocar aqui então nos nossos temas aqui, então, mais um, que é o tema do... Vou até dar um zoom aqui, porque... Que nossos temas... Vou colocar aqui... Já lá no amor, eu vou colocar, então, na verdade, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, né? Temos aqui também que falar sobre o outro tema que está aqui então aparecendo, então são os interesses financeiros, né? Tá parecendo um mapa mental aí, né? Que você fez aí, colocou ele no meio e foi. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Isso aqui eu vou mandar lá no grupo depois. Aham. Então tá aqui então o nosso tema. Mais um aqui então, os interesses financeiros. Então, vamos lá. No minuto 32, nós vemos o conde precisando realmente da ajuda do Fígaro, o que mostra pra gente a característica da comédia, valorizar todas as classes sociais, né? Todas as posições sociais são valorizadas. Então, o Fígaro, ele pode não ser um rico, ele pode não ser um letrado, mas ele tem conhecimentos práticos, sociais, que servem aquele conde, né? E aí nós temos mais um tema aqui. Ó. Qual o tema? Do conhecimento. E olha aí, ó. O que vocês acham? Conhecimento e sabedoria. O Fígaro, ele é um cara sábio, esperto, habilidoso, né? Habilidoso, astuto, um cara da rua. Um cara da vida, da grande vida aí, do grande mundão. Enquanto que o conhecimento aqui, olha que coisa interessante. Tá, por exemplo, nas mãos do Bártolo, né? Por que o Bártolo? Porque o Bártolo, ele é o médico ali da vila. Ele é o médico ali da aldeia, da cidade de Sevilha, né? Ele é o cara, a nossa querida Rosina é uma pupila do Bártolo. Ela está ali aprendendo. E aí o Bártolo está interessado, é claro, na herança dela, de que ela é uma menina rica, ou seja, a família dela pagou para ela estar ali acompanhando um médico, né? Então aqui nós temos uma oposição aqui, ó, entre conhecimento e sabedoria, né? Continuando, outra coisa interessante, deixa eu ver aqui, ou não, né? Interessante ou não, é
por exemplo... Isso aqui é muito bom. Minuto 33. Que é quando o Fígaro, né, assume pra gente algo que a gente já estava na cara que ia acontecer. Né, que é quando ele começa a cantar. Olha, percebam. O Conde, lá no minuto 14, ele canta o amor, né? Canta o amor. A gente falou. Aqui no minuto 33, o nosso Fígaro está cantando o ouro. Esse metal que faz ele fazer o que for preciso. Né? O quanto que ele deseja o ouro. Né? Ou seja, cada um tem o seu amor específico. Sim. O nosso querido Conde está lá apaixonado pela Rosina. É o amor romântico, é o amor, a paixão por uma mulher que ele está desejando. Enquanto que o nosso Fígaro aqui, o que ele deseja são moedas de ouro. Né? Esse é o amor dele. Né? Ou seja, qual é a lição? Que cada pessoa tem os seus amores. Né? E eu fiquei pensando assim, que ele seria um ótimo amigo do Dom Juan, né? Porque os dois são bem habilidosos, né? Uhum. Imaginando aqui os dois juntos. Então, peraí, deixa eu colocar então mais um tema aqui, então. Nós temos, então, que... Um outro tema aqui é que... Nós... Amores... No plural, né? Então, amar coisas, amor, amor não existe só amor a uma coisa, amar uma pessoa. Nós temos amores. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo. Eu faria isso aqui minha vida inteira. Não tenho necessidade de cobrar um centavo de ninguém. Faria isso, é uma coisa que eu amo, que eu faria de graça, que eu faço de graça, que eu... Né? Assim como tem pessoas que amam nadar, assim como tem pessoas que amam fazer trilha, né? Não sei como que ama fazer isso, mas amam. Tem gente que ama ama estar agora, por exemplo, num bar, tomando cerveja nessa hora. Tem gente que ama estar dormindo, né? Então tem gente que... Então, assim, nós temos vários amores. Tem pessoas que amam juntar dinheiro, enquanto tem outros que amam gastar o dinheiro. Ou não, né? Ou não gastar o dinheiro, né? Deixar para o outro. Exatamente. Guardar o dinheiro ou gastar o dinheiro. Né? Então, temos vários amores. E qual é a lição que a gente tem que tirar daqui? Que cada pessoa tem uma maneira de amar as coisas e de amar coisas diferentes. Né? A obra de arte, a arte, ela vem também para causar em nós... Ela é aquilo que eu já falei várias vezes, né? Eu falei, essa frase é minha, né? A arte, ela nos causa estranheza para que a gente não estranhe o mundo. Né? Então a arte causa estranheza para que nós não estranhemos o mundo. Isso daí foi uma construção feita agora, nesse coletivo aqui? Foi uma construção feita por você agora, nesse momento? Eu já falei essa frase já algumas vezes aqui, já. Você não lembra, não? Não, lembro não. Eu já falei aqui. Mas foram nos encontros aqui de ópera que eu construí isso aqui. Uhum. A arte, ela nos causa uma estranheza. Para que a gente possa, a partir dessa estranheza com a arte, não olhar o mundo de maneira estranha. Uhum. Ou seja, que o mundo fique cada vez mais nítido para a gente, nas suas mais facetadas características. Né? Então, qual a lição que nós podemos tirar aqui dessa estranheza, desse amor cantando ao ouro que ele faz? Né? Cada pessoa tem o seu amor e a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar isso. A gente tem que ter essa tolerância de que cada um ama as coisas. Uma pessoa gosta de viajar, outra detesta viajar. Né? Uma pessoa ama guardar o dinheiro, a outra ama gastar aquele dinheiro. Né?
Então, assim, a gente tem que aprender com essa estranheza da obra de arte aqui, não estranhar um mundo onde pessoas amem o ouro, né? É mais ou Não, menos por aí. e o legal disso é que a arte, ela tira muita gente da depressão, né? Também, ela tem esse poder, né? A arte, a música, integrar com outros. A pessoa não precisa tomar remédio, ela sai, assim, da depressão. Na verdade, assim, não tem cura para a depressão, mas ela se alivia daquilo, né? Do estar sozinho. É muito legal isso. Exatamente. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Meu tablet aqui tá dando um problema. Eu acho que faz essa mudança de foco aí, né? Em vez da pessoa estar chorando e entregue a remédio, ela tá aqui hoje, né? Conversando, entendendo da vida. Isso que é muito esperto. Só um segundinho, peraí. Então é isso. Vamos lá, vou continuar aqui. Então, o nosso querido Fígaro canta ao ouro, enquanto o nosso conde canta ao amor. Um canta ao ouro, o outro ao amor, né? Coisa interessante também no minuto 36, logo em seguida, é uma coisa que a gente já comentou aqui sobre a diferença entre a tragédia e a comédia. A comédia, então, vai focar bastante nos atos vulgares, né? Então a gente pega lá aquele conde que vai visitar lá o nosso Bártolo. Ele chega lá, né? Na verdade é o qual conde que é? Não, é o conde Alma Viva, simulando a embriaguez. Né? Ele fica simulando uma embriaguez ali em cena. Isso é uma coisa ridícula, vamos dizer assim, né? São ações vulgares. Enquanto que na tragédia, você vê, por exemplo, a Antígona, né, indo para a prisão porque o irmão dela não pode ser sepultado, sabe? Ela entrega a sua própria vida, né, para fazer valer os direitos da tradição. A gente vê, por exemplo, o Ajax aí fazendo uma ação, né, da morte dele, né? Ou seja, ele prefere morrer do que viver com aquela indignidade de não herdar a armadura de Aquiles, né? Então, assim, são atos nobres, vamos dizer assim. Né? São atos de grande impacto, né? Enquanto que na comédia são atos mais vulgares, mais simples no cotidiano, né? Interessante, aí nós vamos discutir um pouquinho mais a fundo aqui, no minuto 41, o Fiorello. O Fiorello é um empregado do conde. E ele já não aguenta mais conviver com... Na verdade, ele é o empregado do conde? Sim, ele é o empregado do conde Alma Viva, o Fiorello. Ele não aguenta mais os caprichos do nosso conde. Né? Ele até fala, né, abrindo aspas aqui, ele fala o seguinte: esta vida é um grande tormento. É um grande tormento. Né? Porque o conde, um dia quer uma mulher, no outro dia quer não sei o quê, quer um cavalo, no outro dia quer viajar, no outro dia... Então ele causa, né, um rebuliço muito grande na vida ali dos empregados. Né? E aí, isso que é muito interessante. O Fígaro aqui, ele aparece pra gente como um serviçal aí. Né? Como um mercenário. Né? Aquele que age enquanto tem dinheiro na jogada. Não é verdade? Ele é interessante. E aí a pergunta é, então, quem é que é mais fiel ao conde? O mercenário, que é o Fígaro, ou esse empregado fixo que está ali dentro da casa do conde? Né? Essa discussão da lealdade, da fidelidade, a gente pode levar ela para um campo muito maior. Né? A gente pode levar isso para a política, por exemplo. Pode levar isso também para a economia. Também. Aí você pergunta, como? Você está ficando louco. Né? A gente pode levar.
no campo da Lealdade política, na por exemplo. política. Então, por exemplo, na política, como é que a gente poderia pensar sobre isso? Por exemplo, Maquiavel, quando escreveu lá O Príncipe, né? Ele falava, olha, o príncipe, o governante, o presidente da República, o governador, ele não pode contar com exércitos mercenários. Por que ele não pode contar com exércitos mercenários? Porque exércitos mercenários são o quê? Covardes, são ambiciosos e são inconstantes, além de serem indisciplinados, etc. Né? Por que são covardes os mercenários? Porque no momento de perigo ele vai embora. Ele não tem nenhum vínculo com você. São ambiciosos por quê? Porque se você der uma quantia, ele pode cobrar mais depois. E eles são indisciplinados, eles são inconstantes, porque eles não têm ali uma legitimidade daquele poder sobre eles. O poder Não simplesmente respeitam a hierarquia. Exatamente. O vínculo de legitimidade daquele poder com o príncipe é apenas financeiro. Né? Então Maquiavel falava, olha, o príncipe não pode contar com exércitos auxiliares e muito menos com exércitos mercenários. O príncipe tem que sempre contar com o seu próprio exército, com as suas próprias forças. Porque o príncipe ele tem que sempre depender de si para se manter no poder. Ele não pode depender do amor das pessoas. Porque o amor das pessoas e a boa vontade das pessoas dependem delas e não dele. Né? Isso é uma lição do Maquiavel. Clássica, que é manual de política, viu? Isso é manual de política de verdade. Os grandes estadistas conseguem, leram ou estão lendo Maquiavel. Maquiavel fala muitas verdades, muitas. Inclusive sobre fazer a maldade toda de uma vez, em um novo governo, dar coisas aos poucos, né? Benesses ao povo sempre aos poucos, e assim por diante. Né? Aproximações sucessivas. Exatamente. Outra coisa que ele fala, Maquiavel, fala o seguinte, olha, um príncipe, quando ele vai tomar um novo território, ele não tem que só tirar aquele governante que está lá, ele tem que tirar toda a linha sucessória daquele governante. Toda a linha. Porque se ele deixar sucessores, esses sucessores poderão voltar e se vingar. Né? Maquiavel, se você for aplicar na política atual brasileira, não, aí prende o cara aqui e o filhinho vai lá para os Estados Unidos, vai lá para não sei aonde, falando, conspirando contra o país. Por quê? Porque não deram conta de o quê? De cortar na raiz o quê? A linha sucessória. Aí deixa, né, essa galerinha aí conspirando, né? Então faltou aí, né, ao STF, né, ao governo, né, cortar as asinhas de quem está aí para fazer a maldade assim que for necessário, né? Mas tem mais conspiradores, viu? Não é só essa turma aí, não, viu? Tem bastante. Enfim, foi um desabafo, né? Porque Maquiavel provoca a gente nesse sentido, né? Então vamos lá. E também a questão da lealdade a gente pode pensar pelo ponto de vista econômico, do trabalho, do mundo do trabalho. E aí? É melhor termos trabalhadores precários, baratos, ou é melhor termos trabalhadores bem remunerados e fixos? Olha só que interessante isso. Olha que ponto chegamos à discussão, né? Chegamos aqui em reforma trabalhista a partir de Barbeiro de Sevilha, né? Ou não é verdade? É verdade, gente. O Fígaro, ele é um trabalhador ali precário. Ele tem um vínculo precário com o nosso conde. Ele pode, assim que terminar o serviço, sair. Não tem nenhuma lealdade. E pode levar informações desse senhor, desse patrão, para um outro, que pagar melhor. Né? É uma política, literalmente, né? Então, será que é melhor ter trabalhadores, né? Ter colaboradores, como dizem hoje em dia, que querem descaracterizar o trabalhador, né? Você não é mais trabalhador, você é colaborador. Colaborador do quê? Da exploração? Só se for, né? Sócio, né? Eu acho que quer dizer assim, ele é sócio. Sócio.
Sócio do quê? De Um arrancar pouco o meu próprio corpo? minoritário, um pouquinho minoritário. É verdade, é interessante. Então, assim, né? Agora eu falei como Lenin aqui, né? E na Rússia, né? Mas assim, Hein, é hein, mais ou Bruno? menos. Hein, Diga. Bruna? Eu cheguei numa loja de. Fui comprar uma torneira para minha mãe lá em Fortaleza, eu estava com ela. Daí, quando a gente foi chegando lá na porta, né? Aí uma moça, tipo uma recepcionista, foi dizendo: Ah, vocês podem se dirigir a um dos nossos colaboradores. Aí eu falei: colaboradores não, são empregados, Exatamente. trabalhadores. Trabalhadores, amiga, estão aqui, né? Sendo. Né, Ordinários. estão aqui sendo explorados aqui, arrancando o couro deles. O cara às vezes mora lá na favela, lá pra dentro da capital. Tem que estar lá, sair 3 horas de casa antes para chegar naquele lugar. Você chama o cara de colabora. Colabora todo o quê? De você me roubar todos os dias, né? Então, se É for. muita hipocrisia, né? Muito, É muito. verdade. Mas é isso, camaradas, né? Continuando, né? Então, assim, essa é uma questão que me chegou aqui ao ponto, né? Assim, quando eu peguei, eu falei, cara, tem coisa aqui que tá me incomodando, né? O Fígaro é esse cara precário que ele pode a qualquer momento ali, quem pagar mais, ele tá virando. Ele é meio que o político do centrão brasileiro, né? Só esperando uma graninha cair, né? Pra ele roubar, né? E aí ele fica sendo aí esse trabalhador precário, barato, enquanto que o outro lá que está reclamando é um trabalhador fixo, mais bem remunerado, talvez, com mais dignidade de trabalho, né? E aí, essa é uma grande discussão política e econômica que a gente pode chegar, né? A partir aqui do nosso querido, do grande, do grande comentário, né, do Fiorello contra o Conde, né? Ele não aguenta mais os caprichos aí do seu patrão. Né? Vamos lá. O que mais aqui? Passando para frente, minuto 52. Estamos chegando quase no fim. Falamos sobre o virtuosismo dos cantores. Né? Veja como as frases são rápidas. Né? A Cecília ainda vai assistir, vai ter a oportunidade de ver o quanto que eles cantam rápido. Né? São canções muito rápidas. Né? A questão dos erros fazem muito parte, né, fazem parte da comédia, né? Os erros, as trapalhadas, fazem parte do momento cômico mesmo da comédia, né? Então aquele momento em que o Conde, né, aquele outro Conde lá, fica trocando o nome do Bartolo, é muito engraçado aquilo, né? Ele chama o Bartolo de uns 25 nomes diferentes, menos o nome dele, né? E aquilo é muito engraçado, né? É um suspiro, né, de trapalhões, né, no meio da ópera ali. Isso é muito engraçado, né? Tanto é que o Shakespeare, né, ele escreve uma comédia chamada A Comédia dos Erros, né, que é uma comédia engraçadíssima de dois gêmeos, e aí os gêmeos ficam ali, um faz uma coisa, e aí... Sabe aquela coisa de gêmeos, né? Um gêmeo tá no lugar do outro, faz a ação pelo outro, e aí engana não sei quem, pega a mulher do outro. Cara, é muito engraçado. Então, Comédia dos Erros... a Comédia dos Erros é uma comédia muito legal do Shakespeare e que o próprio título diz o que a natureza de uma comédia, né? Assim, ela tem essa natureza do erro, né? Enquanto que na tragédia o erro do herói é algo que vai comprometer o seu futuro, na comédia os erros eles são naturalizados, eles fazem parte daquela vidinha pequena ali das pessoas comuns, né? É você dar chutar um móvel com o seu dedinho do pé e gritar de dor. É você, sei lá, queimar a sua mão numa chapinha de cabelo. É você, sabe? Então, assim, são coisas bobas que fazem parte da vida, e não um erro clássico de um herói trágico da tragédia grega. Né? Não é um Édipo matando o pai por engano e casando com a mãe. Né? Não é assim. Vamos lá. Olha, essa discussão também é interessante. Em 1h25, o Conde... Lembram que chega uma guarda, tá tendo a confusão lá na casa do Conde. Chega a guarda da cidade de Sevilha, na casa do Conde. E aí tem o outro Condezinho lá, que é esse Conde que nunca acerta o nome do coitado lá do Bartolo, né? Em certo momento, o que o Conde fala para a guarda? Olha, calem-se,
fiquem quietos. Ou seja, um conde mandando na guarda da cidade. Né? Isso é muito sintomático, viu, gente? Isso é muito sintomático. Né? Vamos falar aqui a verdade? A questão é a seguinte. Quem tem dinheiro manda no Estado. A verdade é essa. Quem tem dinheiro manda no Estado. Quem domina os mecanismos das forças de produção manda no Estado. Porque ele vai eleger os candidatos dele, vai financiar campanhas, vai financiar, né, por meio da filantropia, né, escolas, entidades, hospitais, etc. Né? Então, quem tem dinheiro manda no Estado. Vamos lembrar Marx. Olha o que o Marx fala. O Marx fala lá no Manifesto Comunista de 48, ele fala o seguinte, olha, o Estado, ele é o comitê executivo da burguesia, ele fala. Né? Ou seja, a burguesia manda na economia. O Estado é apenas um comitê que vai executar os interesses da burguesia. Né? A gente pode aproximar isso aqui. Né? Tudo bem que a história do Fígaro é uma história da época feudal ainda. Da época feudal. Mas o nosso querido Rossini estreou essa ópera em 1816 em Roma. 1816 já tinha passado a Revolução, já estava já no auge da Revolução Industrial ali na Inglaterra, né? E na Itália essa Revolução Industrial só ia chegar ali na metade do século XIX, né? Mas o capitalismo já estava em ascensão, né? Na França tinha passado pela Revolução Francesa, já tinha vindo a ascensão de Napoleão, e Napoleão já tinha caído e já tinha restaurado a monarquia na França, em 1815, no Congresso de Viena. Então, o capitalismo já está em desenvolvimento. Quem coloca a monarquia de volta nos impérios, nas monarquias ocidentais? Não é a monarquia. Não foi a familhinha lá, dos Bourbon, que chegou lá e tomou o poder. Foi quem? A burguesia. A burguesia apoiou o povo na Revolução Francesa. O povo foi lá e pegou o monarca, tirou o monarca e falou, não, vamos criar agora o nosso Estado aqui, democrático, uma república. Não deu certo, veio Napoleão. Napoleão não quis manter as bases de uma revolução republicana, se tornou imperador da França. Imperador. Eles derrubaram um rei para colocar um imperador. Olha que loucura. A Revolução Francesa é uma tragédia, né? Aí, logo depois que cai o nosso querido Napoleão, as monarquias, em 1815, com o Congresso de Viena, voltam assim, como se nada tivesse acontecendo. Por que voltaram? Porque estavam amplamente amparadas pela burguesia desses grandes países. Né? Então a burguesia falou, não, tudo bem, podem voltar aí, desde que mantenham aí, né, fáceis as condições para que a gente desenvolva a nossa economia aqui, que a gente tenha nossos ganhos, nossos lucros. Né? Isso aí está em qualquer obra aí do Hobsbawm, qualquer livro de direito administrativo, direito constitucional, vocês podem ler sobre isso daí, isso é fato. Né? Ou seja, o que eu quero falar para vocês aqui, a história da economia, a história das classes sociais está intrinsecamente ligada a como o Estado vai trabalhar frente ao povo. Né? E aqui a gente viu o nosso querido conde aí mandando e desmandando na guarda da cidade de Sevilha. Ó, fiquem quietos, né? Eu mando aqui em vocês. Ou seja, a grana. Ele faz parte ali da nata financeira da cidade de Sevilha. Né? Então é importante a gente conectar aí essa classe rica com o controle do Estado. Tá? Poucos foram os momentos em que o povo teve o controle do Estado. Muito poucos episódios. Pouquíssimos. Né? A gente teve ali em Paris, durante uma época, por exemplo, na Comuna de Paris, em 1871, né, ali em maio de 71, tivemos ali 30 dias ali, né, que foi que o Marx chama de um assalto ao céu da Comuna de Paris. Tivemos a Revolução Russa, é claro, onde o
o povo e os soviéticos conseguiram tomar conta do Estado e fazer a sua revolução. Durou aí um Estado, né, realmente popular durante 70 anos, né, que vai cair no começo da década de 90. Então, assim, são pouquíssimos lugares onde o povo realmente pôde, né, mandar e desmandar no Estado. Né? Geralmente é quem tem o domínio dos meios de produção. Né? E aí essa galera teve que tomar os meios de produção para fazer a tomada do Estado. Né? Mas foram poucos episódios. Né? Vamos lá. Interessante também, em 1h41, estamos chegando perto do fim, a Rosina vai ter uma aula de música com o seu professor falso, né, que é, na verdade, o próprio Conde. E a canção que ela vai cantar ali é a Inútil Precaução. Né? A Inútil Precaução. La Inutile Precauzione. Ou seja, a precaução que o nosso querido Bartolo tem, esse ciúme que ele tem, esse controle que ele tem sobre a pupila, para não deixá-la ser assediada por outros homens, é uma precaução inútil, porque ela vai, querendo ou não, escapar das mãos dele em um momento, né? E vai ficar com quem ela quiser, né? Aí é mais uma lição de que o amor, né, ele é incontrolável, né? As pessoas podem até não ficar juntas, mas o amor é incontrolável. Né? O amor é incontrolável. Já comentei com vocês lá em 2 horas, a Berta, que é a empregada do Bartolo, vai reclamar, né? Vai reclamar de ser empregada do Bartolo, né? E aí ela vai trazer algumas coisas, a Berta, que são muito interessantes. Uma coisa que ela tem uma certa compaixão da Rosina, de ver a Rosina presa ali pelo Bartolo. Ela tem uma compaixão, ela fala, olha, ela é jovem, ela merece ser feliz, ela merece ter um amor, ela merece casar. Eu, que já estou velha, né, não pude fazer isso quando eu era jovem, não pude usar da minha beleza para conquistar os amores que eu queria, para viver, para ter um casamento. Né? Então ela se compadece aí da situação da Rosina, né, a Berta, né? E aí ela traz à tona, então, mais temas para a gente, a Berta, nesse solo que ela canta, ali de mais ou menos uns 4 minutos, né? Vou até anotar aqui, então, quais são esses temas aqui, ó. Deixa eu só... Então, nós podemos então colocar aqui com mais temas o seguinte, então. Nós temos uma questão sobre a velhice e a juventude. Ele tem as suas riquezas e tem os seus desafios, né? Nós temos também uma questão do passado e do futuro que ela canta. Ou seja, ela não quer que aquele passado seja repetido agora no futuro da Rosina. Ela não quer que a Rosina passe o que ela passou, de ser hoje uma mulher dependente, que não tem ali nenhum marido, ou seja, que ela não foi feliz. Né? Então, passado e o futuro. Né? E também a questão da liberdade. A questão da liberdade. Então, a liberdade é um tema fundamental dessa peça, né? Dessa obra. E, por fim, né, ali em 2h19, né, chegando aí 18h51 agora da noite, no final, então, nós temos que o amor vence, né? O amor vence, todos cantam, né? Um spoiler aí para Cecília, que vai assistir, mas já tá aí, né? O amor vence, eles vão ficar juntos, né? O Conde, a Alma Viva e a Rosina, né? A Rosina será a condessa, esposa do Conde lá nas bodas do Fígaro, do Mozart,
né? E aí esse mesmo conde vai querer tomar a mulher do Fígaro, para vocês verem quanto que é inconstante, né? Esse movimento dos desejos e das paixões, o quanto que o conde alma viva aí, né, é um reflexo dessa vacilação dos nossos desejos, né? E aí tem uma lição moral de fundo, né, de não confiar tanto, nem mesmo na razão, como eles cantam durante a ópera, e nem mesmo nos prazeres da carne, né? Então, no final, o amor vence, mas que amor é esse? O amor verdadeiro. E não esse amor mercenário e interesseiro que apareceu por aí na ópera, né? Só que, como eu disse para vocês, não é só o amor que vence, é também a fidelidade que vence, né? Essa fidelidade que esteve aí durante toda a ópera e que aí a gente pode colocar como aqui o nosso último tema aqui da discussão de hoje, a fidelidade. Tá bom, meninas? É isso aí. Isso era o que eu tinha para falar, né? Só 2 horas falando sem parar, né? Mas assim, querem falar mais alguma coisa, complementar, trazer algum tema? Fiquem à vontade. Não, só agradecer a aula, né? Magistral. É uma aula, bom. literalmente. É literalmente uma aula mesmo. Que isso, que isso. É isso, então, assim, eu fico muito feliz de vocês terem aparecido aí, né? O circuito de óperas aqui, o público não é muito interessado, não sei por quê, porque acho que é uma das partes mais fáceis do clube, é essa daqui, né? Que é você assistir uma ópera 2, 3 horas e participar aqui do encontro, né? Um livro você tem que ficar se dedicando um mês inteiro lendo um livro, né? A ópera não, você vem aqui, tá adquirindo uma cultura imensa, você assiste ali 2, 3 horas, você pode dividir essa ópera aí, meia hora. Eu que nem eu assisti meia hora, depois assisti 1 hora, depois terminei. Né? Assisti na cama, deitei na cama para assistir, dormi com o celular na cara, acordei e fui assistir o resto. Então, assim, é um negócio fácil de fazer, sabe? 2 por mês, você assiste ali, participa aqui do encontro, 1h30, 2 horas. Hoje a gente demorou até um pouco mais, né? A gente teve um processo de introdução ali e tudo, então. Mas volte, Cecília. A Andréa já apareceu várias vezes aqui, né? Tá sempre por aqui. Uhum. Então, Volta apareça, mesmo, Cecília, que é muito bom, viu? Aqui é ótimo, porque a gente fala da vida agora, né? A gente traz um ponto para a vida de hoje, né? A gente não fica só lá na ópera, a gente traz para o atual, né? E para mim, viu, Andréa, é como se fosse assim uma revanche, sabe? Daquilo que não me deram no meu passado, que eu posso resgatar agora. Exatamente. Eu digo que a gente vai lá no passado, visita ele, pega os conhecimentos e traz para o aqui agora, né? Não, você deve ter estudado literatura, eu não estudei. Legal. Né? Aí eu digo assim, para aqueles do passado lá que organizaram a educação naquela época, vocês queriam que eu não aprendesse, mas eu vou aprender. Exatamente. Exatamente. Então é isso, assim, nosso objetivo é esse. Se as pessoas só assistirem a ópera e não participarem do encontro, tá ótimo também. Mas se participar, melhor ainda, sabe? Porque é tão rico isso aqui, sabe? Isso aqui vai ficar para a posteridade aí, sabe? E é isso. É isso que eu tinha para falar, então. Cansei também, tô cansado. E é isso. Muito obrigado aí, viu, pela presença de vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Andréia, pela sua companhia. Obrigado vocês. Aqui eu aprendi hoje eu aprendo assim, que a gente não tem que confiar em todo mundo, né? A gente tem que confiar na gente primeiro. Depois a gente vai pensar em confiar no outro, né? Mas confiar no nosso taco, eu acho que é isso um pouco. Exatamente. Também é uma das lições que a gente tem aí, né? A questão da confiança. Vamos colocar aqui, ó. Isso. Olha aí. Bom. Fidelidade, é claro, ali, né? E tem também a questão da confiança também. É mais um tema aí que está envolvido, né? Tá bom, meninas? Valeu, pessoal. Muito bom. Vamos aqui, antes de terminar, vou colocar todo mundo na tela aqui, e aí a gente dá um print aqui, ó. Pera aí, deixa eu arrumar o bonézinho, deixa eu ver se ele tá legal. Arruma o cabelo, Bruno. O cabelo, né?
Então tá, eu vou dar um print, peraí. No 3 eu vou dar um print, tá bom? Então posicione-se aí bem, dê um sorrisinho. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pera, eu tô muito pra lá. Pronto, aqui. Vamos lá. 1, 2. Deixa eu ver como é que ficou. Tem que sair bonitinho, né? Ih, saiu feio. Pera. Eu tô com a boca aberta. Vamos lá. 1, 2. Deixa eu ver. Tem que ficar, a gente tem que se exibir para os outros, que a gente tava aqui participando, né? Então pronto. Ficou legal, gostei. Vou mandar lá no grupo, tá bom? Bonita ou feia, tá bom. Tá bom, né? Então tá, meninas. Tchauzinho, boa noite para vocês. Tchau, até semana que vem. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Vamos que sai aqui.